Irmãos, graça e paz, bom dia. Mais uma vez, mais um dia, Deus tem nos proporcionado e nos concedido estarmos juntos, mesmo online aí, à distância, mas o que vale é a intenção do nosso coração. Amém? E antes de nós começarmos a louvarmos ao Senhor, eu quero compartilhar com você uma palavra para você já entrar no momento de adoração com entendimento. Amém? Em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 9. A história é conhecida dos 3 reis magos, mas eu quero compartilhar com vocês, amém? Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no oriente, iam diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, eu aprendo 3 coisas com esses 3 reis magos. A primeira coisa está no versículo 10. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Sabe o que eu aprendo com eles? Eles tinham uma expectativa. Antes mesmo deles entrarem na casa, eles tinham uma expectativa. A palavra de Deus diz que eles se alegraram imensamente. E é essa expectativa que eu e você temos que ter nessa manhã. Antes de entrarmos na presença do nosso Pai com louvor e adoração, a expectativa. Qual é a sua expectativa nessa manhã? A segunda coisa que eu aprendo com eles é no versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. A segunda coisa que eu aprendo com esses 3 reis magos é que eles reconheceram que aquele menino Jesus era de fato digno de ser adorado. Você também reconhece que Jesus Cristo é digno de ser adorado? Então adore ao Senhor nessa manhã com toda a sua força e vigor. E o terceiro ponto que eles nos ensinam, escute só. Ainda no versículo 11. Então abriram os seus tesouros e apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles deram o melhor para o Senhor. O ouro, a mirra e o incenso, naquela época eram coisas valiosíssimas. E o que você tem de melhor para dar ao Senhor? O que eu tenho para dar de melhor ao Senhor nessa manhã é a minha vida, o meu coração. E você? Feche seus olhos nessa manhã e comece a dar a Ele o melhor que você tem. Faça como esses 3 reis magos. Tenha expectativa nessa manhã. Se prostra e adora diante do Deus Todo-Poderoso. Se rende a Ele e dê para Ele o melhor que você tem. Feche seus olhos. Seu Deus e Pai, coisa linda, Senhor, é estar na Tua presença. Melhor ainda é nós adorarmos ao Senhor com entendimento. E eu tenho a certeza, Pai, que nessa manhã os meus irmãos, mesmo aí na casa, mesmo na casa deles, eles vão estar adorando ao Senhor com entendimento. Oh, Senhor Deus, nós queremos, Pai, prestar esse culto ao Senhor. E que o Senhor possa receber a nossa adoração. Que o Senhor possa receber, Pai, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Que o Senhor possa receber as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E eu tenho a plena certeza que o Senhor fará muito mais. O Senhor, Pai, irá, Senhor Deus, superar nossas expectativas, como o Senhor superou a expectativa daqueles 3 reis magos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus.
Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Santo Espírito que desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Chame que ele vem. Incendeia. Chame que ele vem. Incendeia. Peça ele para entrar na tua casa essa hora. Santo Espírito desce Chame. como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Vem com a tua presença, Senhor. É o que desejamos essa manhã. Que o Senhor entre em nossa vida. Que o Senhor entre em nossa família. Que o Senhor entre em nossa casa. Põe tudo em ordem, Senhor. Expulsa todo medo. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Oh, peça! Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Derrama do teu espírito. Aviva-nos, Senhor. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez Queremos ver o céu descer.
mais uma vez. Queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, A terra chama, chama, chame, chama. chame que ele vem. Mais uma vez, queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora, vem derramar. Teu Espírito Essa! seja hoje, Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. seja hoje, seja agora, vem derramar. Você crê? Você crê que Ele vem ainda nos dias de hoje? Assim como nos dias de Pentecoste, você crê? Sabe qual a única coisa que precisamos fazer, Luquinhas? É chamar, é clamar, com o coração sedento. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que Clame. a história nunca viu, vem cumprir. Este é o tempo. Escrito em Joel. Esta é a hora. Aviva-nos, Peça com fé. aviva-nos. Vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. Vem, Senhor, O descrito hoje, em Joel. agora. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. E a história? O que a história nunca viu, vem cumprir. O escrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, seja agora, vem derrama, passa! Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, seja agora, vem derrama O teu Espírito. e seja hoje, seja agora, vem derrama. O teu Espírito. Começa a clamar. Começa a invocar o nome dele. Oh! Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama. Louvado seja o Senhor. A presença do Senhor é forte nesse lugar. Ele veio. Ele veio. Agora vamos pedir a Ele para ficar. Amém, PJ? Que Ele não esteja de passagem apenas, mas que Ele venha encontrar aqui em nós, Luquinhas, um lugar de morada, amém? Porque você é, Leila, tabernáculo de Deus.
vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Pega as tuas mãos e peça. Vem habitar. Não queremos. Não queremos Não. só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar. e me transformar. Da glória, Senhor, da glória, Senhor. Oh, presença maravilhosa, vem habitar, Senhor. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Peça a Ele, venha desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. Vem habitar, Vem habitar. não queremos. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar. E me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Você quer que Deus habite? Louve, exalte, glorifique, santifique-se. Sem a santificação é impossível ver a Deus, porque Ele é santo, o seu nome é santo, a sua linguagem é santa. Vamos erguer um trono de louvores e adoração ao nosso Deus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E mais que tudo, nós queremos tua glória,
tudo nós queremos. Creia, creia. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Nós adoramos o teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, e não temos dúvida da tua manifestação. A manifestação do teu Espírito enquanto te adoramos. Enquanto, meu Pai, em tua presença declaramos, ó Deus, que tu és tudo em nós. Senhor, ó Deus, da mesma forma que Salomão, junto com o povo naquela construção do templo, a tua palavra nos diz que enquanto eles adoravam ao Senhor, a tua glória, meu Pai, encheu aquela casa, tomou aquelas vidas. E eu sei, meu Pai, que não é diferente nesta manhã. Eu sei que não é diferente, meu Pai, enquanto estamos aqui te adorando. Senhor, meu Pai, a tua glória nos envolve. A tua presença nos renova. O teu poder, meu Pai, ó Deus, nos constrange. Ó Pai, Senhor, e o teu Espírito, Senhor, nos aviva, nos alegra. É por isso que estamos diante da tua presença nesta manhã. Em espírito e em verdade te adoramos. Em espírito e em verdade declaramos, meu Pai, que tu és o único Deus, digno de todo louvor e toda honra e glória. Receba nesta manhã, Senhor. Aleluia. Receba, ó Pai, a honra, a glória e o louvor a ti, Senhor. Somente a ti entregamos a nossa adoração. Adore, adore ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Acredito que esta presença que está sendo nesta manhã sentida neste lugar, ela transcende, ou seja, ela está chegando aonde você está. Independente do local que você esteja, o Senhor, nesta hora eu creio que Ele está te visitando, porque a presença do Senhor, ela assim, ela transcende. Ao mesmo tempo que ela está nos céus e os anjos estão prostrados, adorando e dizendo que Ele é santo, a glória dele também está aqui nesta manhã, e ela está também aonde você se encontra agora, seja no hospital, seja na sua casa, seja no seu trabalho, aonde você estiver agora, a presença do Senhor também está aí, porque o nosso Deus, Ele é onipresente, amém? Glória a Deus por isso. Os irmãos que aqui se encontram podem tomar um assento. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez o Senhor nos concede esta oportunidade. O Senhor é bom. Nesta manhã eu quero meditar com vocês em alguns versículos. E nós neste momento estaremos ministrando a palavra do Senhor. Amém? Que se encontram no capítulo 1. Os versículos se encontram no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, versículo 18 ao versículo 25. E depois nós vamos ler alguns outros versículos, mas eu quero primeiro ler esses versículos, capítulo 1 do Evangelho
segundo escreveu nosso irmão Mateus, versículo 18 ao versículo 25, que diz assim o versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E passando isso, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Pai, graças te damos por esta palavra, e queremos a ajuda do teu Espírito Santo, para que a gente possa, Senhor, falar com a tua igreja, mas também, meu Pai, ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã. É o que nós oramos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Eu quero dar um tema a esta mensagem: não tenha medo de viver o novo de Deus. Amém? Você que se encontra aqui, você que está em casa, por favor, repita, diga comigo: não tenha medo de viver o novo de Deus. E com a introdução que eu fiz, eu queria compartilhar com vocês. Quem nunca ficou com medo de enfrentar uma situação nova? É bastante comum sentir insegurança em relação às novidades, principalmente se tratando de situações complexas, ou seja, aquilo que é novo, de princípio a gente tem uma dificuldade de lidar. Mas na medida adequada, o medo é saudável porque funciona como um mecanismo de defesa que nos protege daquilo que pode machucar e trazer danos irreversíveis. Então, nós sabemos como seres humanos que por mais que o novo seja algo bom, de princípio nós temos um mecanismo de defesa. A gente fica com medo. Sei lá o que vai acontecer, né? Então a gente de imediato fica com medo, porque é novo, a gente não tem costume, na verdade não está acostumado com aquilo que é novo. Agora, o problema é quando esse medo cresce demais, e como tudo na vida é necessário o equilíbrio, o medo em excesso é ruim. Isso porque muito medo faz com que a vida pare. O medo pode nos impedir de novas experiências que podem trazer felicidade, mudanças de vida e muito aprendizado. Então nós precisamos aprender com o novo que Deus tem para nós, sem nós termos medo de enfrentarmos aquilo que Ele já tem preparado para nós. E na referência que nós lemos hoje, eu queria voltar um pouco no versículo 18,
E nós vamos entender aqui, além de José, outros personagens, diante do novo de Deus, também tiveram medo. Eu preciso ler a partir do versículo 18 de Mateus, capítulo 1, versículo 18 novamente. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. O primeiro que eu vejo aqui a ter medo diante de algo novo, que algo novo era este. José ainda não havia casado com Maria, mas a Bíblia nos fala que o anjo já havia engravidado Maria, e o anjo foi até José, falou para ele em sonho, e ele então, quando estava ali recebendo aquela revelação por intermédio de um sonho, o mesmo anjo que disse que estava acontecendo com Maria, ou seja, algo novo, Maria seria a sua esposa. E a Bíblia nos fala então que no mesmo momento que o anjo anunciou algo novo para José, o anjo também disse para ele para que ele não temesse, não temas receber Maria, tua mulher. Diante de uma novidade de vida que Deus tinha para José, o Senhor disse para que ele não tivesse medo. Mas eu quero viajar um pouquinho, porque nessa história do nascimento de Jesus, outras pessoas também tiveram medo. Em Lucas capítulo 1, versículo 13. Vamos lá? Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. O que João tem a ver com o nascimento de Jesus? Tem tudo a ver, porque João seria aquele que posteriormente esteve ali anunciando que Jesus Cristo era o Messias, aquele que o Pai havia prometido. Mas nós encontramos também Zacarias tendo uma resposta de uma oração, de um clamor, porque Zacarias foi falar com Deus e falar acerca da sua necessidade. Ele e sua mulher eram pessoas que já estavam avançadas em idade, mas a Bíblia nos fala que logo depois, quando o anjo traz a resposta que Zacarias seria pai, Zacarias também teve medo. Algo novo iria acontecer na vida de Zacarias e Isabel, que era o nascimento de João. Mesmo sendo fruto de oração, quando o anjo anunciou para Zacarias, a Bíblia nos fala que o Senhor falou para que Zacarias não tivesse medo. No versículo 30, do mesmo livro de Lucas, capítulo 1, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Uma terceira pessoa que nós encontramos, que estava para viver uma novidade de Deus para a sua vida, e que também teve medo, foi Maria. Eu imagino a cabeça de Maria, uma confusão danada. Eu ainda não tive relação sexual, eu fui prometida para José como mulher, e o nosso casamento iria acontecer daqui a alguns meses, dias, não sei, mas eu imagino a confusão na cabeça de Maria. Agora eu estou grávida, o que vão pensar de mim? Mas o anjo aparece a Maria e disse também para Maria que não tivesse medo diante da novidade que estava para acontecer. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 10, o Paulo Júnior leu a referência
em Mateus, se eu não me engano, e ele falou desses pastores. E foi muito legal o que o Paulo Júnior falou aqui, e de fato aconteceu tudo aquilo que os pastores, que o Paulo Júnior leu aqui acerca dos pastores. Mas antes de tudo aquilo, Paulo Júnior, aqueles pastores também tiveram medo. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Quem foi que recebeu esta palavra para que não temesse diante de algo novo da parte de Deus que estava para acontecer? Os 3 pastores. Então nós vamos perceber que aquilo que é novo de Deus para a nossa vida, a princípio traz um certo espanto, traz um certo medo, mas nós vamos então entender que o inesperado provoca medo em nosso coração. Tudo estava indo muito bem com José. Ele estava noivo com a jovem dos seus sonhos. Ele estava fazendo planos para o futuro, casamento. Eu imagino ele preparando os convites, eu imagino ele contratando o buffet, eu imagino ele chamando o pastor e conversando com o pastor, ele e Maria, para que pudesse falar sobre a cerimônia do casamento. Ou seja, o inesperado provocou no coração de José o medo. Quando José soube, por intermédio de um sonho, que sua futura esposa estava grávida, ou seja, ele não tinha ainda tido relacionamento sexual com ela, a Bíblia nos fala que de fato ele foi tomado pelo medo. Rapidamente o mundo de José entra em um colapso. Ele começa a ter medo do futuro. O que seria do seu futuro casamento? O que seria da sua reputação? O que as pessoas iriam dizer dele, iriam dizer de Maria? Eu imagino a confusão na cabeça de José. O novo que Deus estava trazendo para a vida dele, para a vida de Maria, era um novo que estava a princípio trazendo uma grande confusão na cabeça de José. E eu quero então tirar aqui algumas lições práticas dos versículos, das histórias que até agora nós mencionamos. A primeira coisa, o novo de Deus acontece em nossas vidas para que se cumpra o seu propósito. Então, não tenha medo. É a primeira lição que eu quero tirar dessas histórias que nós falamos aqui. Às vezes a gente acha que as coisas novas são por acaso. Alguns pensam que, por intermédio de um acidente, algo novo está acontecendo. Outros entendem que um mero descuido de Deus fez com que alguma coisa acontecesse, mas Deus não tem descuido. O novo de Deus para as nossas vidas sempre tem um propósito. Na vida de Maria, o propósito era que se cumprisse o que havia sido dito lá no passado, lá na Gênese, lá no livro de Bereshit, ou seja, lá no princípio. E eu quero ler no capítulo 3, do versículo 15. Olha o que já havia sido falado por Deus. Coloque, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o problema do pecado lá no início, Deus já estava dizendo que iria acontecer, que nasceria um, e esse um então traria a solução para a humanidade. Ou seja, o que estava acontecendo novo na vida de José, na vida de Maria, que trazia para eles uma grande confusão, uma grande preocupação, nós vamos entender que era um propósito que Deus tinha. E nós precisamos entender que Deus não se descuidou de nada. Precisamos entender que Deus não permitiu que as coisas, ou não vai permitir que as coisas aconteçam por acaso. Existe um propósito naquilo que Deus tem de novo para as nossas vidas. E o propósito de Deus aqui, que estava lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, estava se cumprindo na vida daquele casal. O versículo 22 de Mateus capítulo 1, presta atenção, que diz esse versículo, e
tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, coloque o versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Preste atenção. O que era novo para a vida de José, para a vida de Maria, que estava trazendo uma grande confusão, era um propósito que Deus tinha. E este propósito, no momento que estava se cumprindo, de princípio eles não entendiam, eles não compreendiam. A primeira coisa que eu quero tirar como lição prática é que o novo de Deus acontece em nossas vidas para que se cumpra o seu propósito. Por isso não podemos temer. Às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, mas como é que vai ser? Isso que é novo, como é que eu faço? A gente precisa entender que o novo de Deus para a nossa vida, embora no início a gente tenha um receio, tenha um certo medo, nós precisamos entender que existe um propósito de Deus em tudo isso. É a primeira lição. A outra lição que eu quero tirar aqui é que nós não devemos ter medo daquilo que Deus tem de novo para as nossas vidas. Mas precisamos entender que, às vezes, as coisas não vão conseguir ser explicadas. Mas, pastor, é propósito de Deus? É algo novo que Ele tem para nós, mas como é que eu posso explicar isso? O versículo 18, volta, por favor, Mateus capítulo 1, versículo 18, seria uma coisa muito esquisita José e Maria explicar para o povo o que estava acontecendo. Uma gravidez sem relação sexual, uma gravidez antes do casamento, olha ali. Ora, o nascimento de Cristo Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela estava simplesmente com um compromisso de casamento. Ela não havia tido relação sexual. O novo de Deus muitas das vezes vai trazer medo para nós, porque a gente não vai conseguir explicar. A gente não vai conseguir mostrar algo óbvio. Como é que José, como é que Maria iriam explicar a gravidez? Então nós precisamos entender, José ficou com medo porque concluiu que Maria, a mentalidade do homem, o homem é assim, não é possível, eu não tive relação, como é que essa mulher ficou grávida? Ele concluiu que ela tinha sido uma pessoa infiel. E nós geralmente chegamos a conclusões equivocadas sobre realmente o que está acontecendo conosco diante daquilo que Deus tem de novo para nós. Primeiro, ficamos com medo. Segundo, ficamos chateados e até mesmo decepcionados quando tiramos conclusões apressadas. Eu imagino José ali querendo fugir, Foi essa história que nós lemos. Mas o anjo disse para ele, você não tenha medo. E outra coisa, você não pode fugir, você precisa assumir este menino. É o que acontece muitas das vezes. O novo de Deus não tem como a gente explicar, mas nós precisamos ter paciência, porque com um dia após o outro, eu costumo dizer que é no modo e no tempo, as coisas vão se explicar. José não tinha como explicar, Maria não tinha como explicar, e por mais que eles explicassem, as pessoas não iriam entender. Ah, José, está de brincadeira, quer dizer que Maria está grávida. Maria, isso é verdade? É verdade, eu estou grávida. Poxa, vocês já estavam com o casamento preparado, por que vocês não esperaram? Teria como explicar? Nos dias de hoje, queridos, nós entenderíamos de princípio? Não. A primeira coisa que viria na nossa cabeça era o quê? Essa história está mal contada. Essa história aí não é possível. Ou seja, o novo de Deus, muitas das vezes nós não vamos ter como explicar. Mas precisamos de um tempo para que a gente possa entender qual é o propósito. Enquanto José está se preocupando, cheio de medo, Deus estava trabalhando um plano maravilhoso para a vida dele, para a vida de Maria. Às vezes nós ficamos assim deprimidos, porque deixamos de descansar na sabedoria de Deus. Mas precisamos entender que Ele tem o controle de tudo.
Achamos que o nosso caminho se fechou, achamos que o nosso futuro acabou, achamos que a vida perdeu sentido e nem sabemos que Deus está trabalhando para fazer algo novo, glorioso, para nos abençoar e nos surpreender. Enquanto Maria e José estavam preocupados, Deus estava trabalhando para explicar tudo, tanto para eles quanto para toda a humanidade. O novo de Deus, segundo ponto, para as nossas vidas, de princípio, pode ser inexplicável. Mas eu não posso me precipitar. Eu não posso falar, Deus, eu não aceito. Deus, eu não quero. Deus, desse jeito não. Irmãos, enquanto a gente não entende o novo de Deus na nossa vida, a gente precisa descansar, acalmar o coração e permitir que o tempo e o modo possam mostrar para nós qual é o propósito que Deus tem nisso. A gente precisa ter esta compreensão. Às vezes estamos assim. O novo de Deus acontece por conta de uma oração que nós fizemos. Algo que nós pedimos a Deus, e eu falei sobre Zacarias. Zacarias, ele orou pedindo a Deus um filho. E logo depois o anjo aparece dizendo que a oração dele havia sido atendida e Deus estava respondendo, e ele seria pai, e Isabel seria mãe. Às vezes é assim. E esta palavra, irmãos, eu preciso dizer que Deus me deu ela lá no monte, sexta-feira. Tem sido uma coisa assim, corriqueira. A gente vai para o monte, Deus dá a palavra no monte, a gente vem para cá e prega. E eu disse aqui lá no monte, quando nós estávamos reunidos, eu falei, irmãos, o novo de Deus, muitas das vezes, é resposta daquilo que nós pedimos. Mas quando Deus responde, parece que a princípio não é do nosso jeito. Ou às vezes a gente só orou por desinconsciência. E a gente acha então que não vai ter problema nenhum. Eu sei lá, se Deus vai responder, eu não sei, mas pelo menos eu vou aqui orar e falar com Deus. A Bíblia nos fala que Zacarias, quando o anjo veio falar com ele, o anjo falou para que ele não temesse. E eu me lembro agora que quando a igreja estava orando por Pedro, que estava preso, a igreja estava orando para que ele pudesse ser solto. Mas quando Pedro foi solto, por uma maneira assim que Deus agiu, de sobrenatural, e Pedro bate na porta, e quando perguntaram quem era que estava batendo, ele falou quem era, a Bíblia nos fala que as pessoas ficaram com medo, e algumas desacreditadas se de fato era realmente Pedro que estava batendo na porta. Às vezes nós estamos assim. Nós estamos pedindo a Deus algo, Deus se manifesta e começa a fazer algo novo, mas a princípio a gente não entende e a gente fica desacreditado. Será que é Deus mesmo? Será que é isso que ele está fazendo? Será que isso é Deus ou é o inimigo que está agindo? A gente precisa entender que o nosso Deus, ele é aquele que pode responder aquilo que pedimos, como está em Jeremias capítulo 33, versículo 3, invocar-me-ei e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A gente precisa entender que o novo de Deus nem sempre vai vir da maneira que a gente pediu. Porque às vezes a gente pede, a gente escreve, a gente desenha e apresenta para Deus. Mas Deus, ele é infinitamente maior do que aquilo que nós planejamos e também do que aquilo que nós pedimos e pensamos. E quando Deus ele quer responder, ele pode até nos surpreender. Mas às vezes quando somos surpreendidos com o novo de Deus diante daquilo que nós pedimos, ao invés de nós esperarmos o tempo para compreendermos, nós estamos desfalecendo com o nosso coração e estamos então perturbados porque entendemos que Deus não nos ouviu. A gente precisa ter esta compreensão. Amém? A Bíblia nos fala que José estava com medo porque não compreendia todos os fatos. O que José pensou? Ele pensou que era um ato pecaminoso. Um ato que a sua esposa, ou melhor, sua futura esposa, já tinha cometido com uma outra pessoa antes mesmo de conhecê-lo. Maria, na cabeça de José, era uma mulher infiel.
mas na verdade Maria estava ali como uma mulher obediente ao nosso Deus. O seu ventre estava hospedando, na verdade, o fruto do Espírito, enquanto na cabeça de José, o ventre dela estava ali gerando e hospedando o fruto do pecado. Na cabeça de José, aquela mulher, ela estava então agora trazendo vergonha para a sua vida. Mas nós vamos entender que era um plano de Deus que ela estava carregando. O único filho de Deus até então, o unigênito. Ou seja, ela trazia no seu ventre não o fracasso de um sonho, mas ela trazia o Salvador do mundo. Precisamos entender que o novo de Deus, muitas das vezes, nós não vamos ter como explicar, mas Deus, ele tem poder para realizar aquilo que é novo. Terceiro e último ponto que eu quero falar nesta manhã, sobre o tema que nós estamos aqui abordando. Não tenha medo de viver o novo de Deus. O terceiro ponto. Não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental. O novo de Deus, muitas das vezes, vai trazer para nós a angústia mental. A nossa mentalidade, ela vai dar uma viajada antes mesmo de compreender aquilo que Deus tem. Coloca o versículo número 20 de Mateus, capítulo 1, por gentileza. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Imagina a cabeça de José, a angústia mental. José ficou com medo porque sua mente não se desligou do problema. Em vez de buscar esclarecimento dos fatos, ele deve ter pensado no problema dia após dia. Logo depois da visita do anjo Gabriel, o versículo 56 de de Lucas capítulo 1, diz que Maria, ela tem uma conversa rápida com José, mas logo depois ela vai para a casa de Isabel. E lá, a Bíblia diz que ela ficou 3 meses. Volta, por favor, no versículo 55 para a gente entender. Volta, por gentileza. Como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Ficou com ela quem? Ficou com Isabel. Ela foi levar a notícia para Isabel que ela estava grávida. E nisso que ela foi, ela ficou quase 3 meses. E eu dizia lá no monte, e eu anotei aqui, imagina a cabeça de um marido, melhor, de um noivo, que descobre que a sua esposa está noiva. Imagina, Paulo Júnior, comigo. Noiva. Aí você tenta conversar com ela, ela fala assim: eu não sei, eu sei que eu estou grávida. E eu também recebi a mesma notícia que você recebeu, José, eu também recebi do anjo que veio falar comigo. Agora, deixa eu avisar a minha prima. E ela vai para a casa de Isabel. E nisso que ela vai para a casa de Isabel, ela fica lá por 3 meses. Imagina a cabeça do homem dentro de casa. Acredita ou não acredita? Será que ela falou a verdade ou não falou a verdade? Será que foi um anjo que falou comigo ou foi o demônio, né? Porque o demônio, ele é acusador. Satanás, ele acusa. Satanás, ele entrega também, ele é fofoqueiro. Ele traz algumas mensagens, ele é o pai da mentira, mas também quando existe pecado, ele entrega o pecado. Ele denuncia o pecado, eu já vi muito disso. E eu vou abrir um parênteses aqui. Certa vez eu estava na igreja e o demônio se manifestou em algumas pessoas. Eu falei assim: o que eu faço? São várias pessoas que estão tendo manifestação. Fui tirar a gravata, né? Tirei a gravata, daqui a pouco o irmão lá atrás: queima Jesus! Não sei se vocês lembram. Vocês lembram, né?
Aí o demônio falou assim, você mandando me queimar? Eu falei, em nome de Jesus, cala a boca. Porque o demônio ia entregar o irmão que estava mandando queimar. O demônio é fofoqueiro. Se tiver em pecado, ele entrega mesmo, ele denuncia. Ele é mentiroso, mas também se ele souber de algum pecado, ele joga no ventilador. Eu imagino a cabeça de José. Será que foi o anjo mesmo que falou comigo? Ou foi o demônio que veio jogar conversa fiada aqui no meu ouvido para eu poder ficar com pinima com essa mulher? Ou seja, nós precisamos entender que o conflito que José estava tendo, um conflito mental, estava provocando nele uma angústia profunda. O texto nos dá a entender que Maria guardou em silêncio o que estava acontecendo, só falou para José, correu para falar com Isabel e ficou quietinha. É o que o texto dá a entender, porque ela ficou 3 dias lá na casa de Isabel. Ou seja, José deve ter ficado em profunda angústia com a viagem misteriosa da sua noiva. Talvez ele estivesse perguntando por que ela foi viajar logo agora. Ela poderia ficar aqui mais tempo para a gente poder compreender de fato o que aconteceu. Talvez ele estivesse pensando ali, por que tanto tempo ela permanece lá e não volta? Por que ela apareceu grávida? O que vão pensar as pessoas? Como ficará a sua reputação e a minha reputação? O que vão pensar de Maria? Ou seja, são muitos pensamentos que talvez José ele teve que aprender a lidar. Um turbilhão de coisas na sua mente. Eu imagino ele sem dormir, eu imagino ele naquela crise, naquela dificuldade mental. E eu coloquei, nossos problemas às vezes nos tiram o sono, o apetite. Não conseguimos desligar a nossa mente daquilo que ainda não ficou claro. Muitas das vezes não conseguimos descansar, não conseguimos ter um raciocínio lógico. Muitas das vezes, o novo de Deus, quando ainda não foi esclarecido, pode parecer tribulação e confusão. Mas a Bíblia nos mostra que o novo de Deus, com o tempo, começou a ser revelado. E eu gostaria que voltasse o texto lá de Mateus, capítulo 1, o versículo 22. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelos profetas, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aquilo que era novo para a vida de José, aquilo que era novo para a vida de Maria, que no início trouxe muita confusão, a gente vai entender que com o tempo eles foram compreendendo. A gravidez de Maria estava trazendo ali o sol da justiça, a salvação de Deus. O filho de Maria chamar-se-ia Jesus, ou seja, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. O Salvador do pecado e Deus conosco. Ele veio para trazer salvação. Ele veio para estar conosco. Jesus, ou seja, a principal missão de Jesus é salvar o mundo. O grande mal do qual Jesus nos salva é o pecado. Esta salvação é para o povo que Jesus derramou o seu sangue. E nós vamos entender que Emanuel, ou seja, ele veio para estar conosco. Ele esteve conosco lá no Éden. Ele esteve conosco quando ele se manifestou no tabernáculo. Ele esteve conosco quando ele se manifestou no templo de Salomão. Ele esteve conosco quando ele se encarnou, esteve aqui como Filho de Deus. Ele está conosco por intermédio do Espírito Santo, ou seja, aquilo que de início parecia confusão para José e Maria, com o tempo eles foram compreendendo que era a resposta de Deus para a humanidade.
O novo de Deus para nós, precisamos entender que é aquilo que primeiro vai alcançar a nossa vida, transformar a nossa vida, tirar toda a nossa vergonha, mas o novo de Deus vai transcender, ou seja, vai também alcançar aqueles que estão ao nosso redor. De princípio é tudo muito confuso, mas depois nós começamos a compreender os propósitos. E quando eu falo isso, eu olho para a minha trajetória ministerial, e eu começo a ver muitas coisas acontecendo, ou melhor, que aconteceram, que foram contribuindo. De início foi muito complicado. Por exemplo, quando eu fui chamado para pastorear a primeira igreja, com 25 anos, eu estava no primeiro período do seminário teológico. E quando o pastor me chamou para que eu pudesse tomar frente de uma igreja, o pastor falou para mim assim: olha, você está no seminário, né? Eu falei: estou, pastor. E como eu queria estar no seminário, esse sonho eu estou realizando. Isso foi em 2005. Ele falou: pois bem, você fez um período, né? Eu falei: fiz um período, ainda faltam mais 7 períodos. Ele: muito bem, então a minha orientação é que você tranque o seminário. Eu falei: pastor, mas eu estou no primeiro período, é um sonho que eu sempre tive. E eu me organizei, eu estou agora já me familiarizando, né? Porque o primeiro período é complicado do seminário, ou de qualquer faculdade, algo novo, não é isso? É tudo novo, é diferente de uma escola. O curso universitário é novo, é diferente. Aí ele virou para mim: não, faça o seguinte, tranca o seminário. Na ocasião, o Francinal estava comigo, lá no seminário Peniel, em 2005. Nós fizemos, foi eu, você, José e o Telmo. Aí eu falei: pastor, o senhor tem certeza? Tranca o seminário e assuma a igreja que eu estou colocando agora na sua direção. Eu falei: amém, pastor. Conversei com a minha esposa, com muita tristeza, cheguei no seminário e comuniquei na secretaria que eu estava trancando a minha matrícula e perguntaram por quê. Eu falei: porque eu estou agora assumindo uma igreja e estarei pastoreando esta igreja. Eles olharam para mim, porque no seminário que eu estava cursando, a prática lá era, e da instituição também era, você faz o seminário, depois do seminário você é ordenado a pastor. Mas no meu caso foi o contrário. Eu tive que trancar o seminário para que pudesse assumir a igreja e pastorear aquela igreja. E eu ouvi a palavra daquele pastor, pastor Manuel, na ocasião. Eu falei: amém, pastor. É tudo muito novo para mim. Eu não estou compreendendo muito, eu queria estar no seminário, mas eu vou aceitar. Inexperiente, com 25 anos, eu olhei para aquela igreja, o meu avô tinha sido pastor 15 anos naquela igreja, e olhei aquelas cabecinhas brancas assim, falei: Senhor, isso aqui é tudo muito novo, para uma pessoa tão nova, de 25 anos. Mas se Deus tem usado o pastor Manuel para falar para eu assumir esta igreja, é novo, eu ainda não estou compreendendo muita coisa, mas eu vou meter a mão no arado. E uma vez que eu meti a mão no arado, irmãos, já se passaram 15 anos. Aquilo que para mim era novo e estava tudo muito confuso, eu comecei a ver Deus trabalhando na minha vida, Deus me ensinando muita coisa, Deus me mostrando muita coisa. E depois de 2 anos e 2 meses, está aqui o pastor Elielso, e ele vai lembrar do que eu vou falar, nós estávamos num curso para que fôssemos ordenados no ministério. Se eu não me engano, a minha ordenação era para pastor ou evangelista, não me lembro agora, e eu pastoreando esta igreja, que o pastor Manuel havia colocado para eu pastorear com 25 anos, agora já com 27, eu recebi um telefonema: pastor, tem uma família que precisa de uma assistência, o senhor pode assistir essa família? Eu falei: amém. Saí do curso no sábado à tarde, eu, pastor Elielso, falei: vamos ali no condomínio Van Herven, tem uma família precisando de ajuda lá. Ele: vamos lá, primo. Chegamos lá e eu encontrei uma situação crítica. Eu olhei para o meu primo, pastor Elielso, e falei: rapaz, o negócio aqui está esquisito. Mas amém. Fui para casa orar. Falei: Senhor, eu nunca tive essa experiência de socorrer pessoas assim nessa situação. O que eu faço?
Deus me deu uma direção. Eu fiquei no período de 7 meses. Toda quinta-feira eu fiquei lá cuidando daquela família. 7 meses, toda quinta-feira. E cada quinta-feira que eu ia era algo diferente que Deus fazia ali. Mas era tudo muito novo. Na primeira quinta-feira que eu fui, eu comecei a ver as coisas que estavam acontecendo. Primeiro tivemos que levar ali a palavra, ministrar libertação, e muita libertação, mas tudo aquilo ali para mim era novo. E Deus falava para mim, vai que eu vou te ensinar tudo. Eu falei, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem aqui? Ele continua. Depois de 7 meses, lá naquele apartamento, cuidando daquela família, foi quando surgiu a congregação de Catumbi 2. Aquilo que eu achava que era novo, aquilo que eu não entendia de princípio, aqueles 7 meses que eu estive naquele apartamento, cuidando daquela família, onde naquele apartamento 40 pessoas estiveram ali cultuando conosco, e ficou pequeno. E eu perguntei ao pastor Manuel, o que eu faço, pastor Manuel? As pessoas não querem ir para a igreja sede, as pessoas também não querem subir à comunidade onde eu pastorei. Ele falou, procure um lugar aí embaixo e leve esse povo para lá. E nesta igreja eu fiquei 8 anos. O novo de Deus para mim, de início, eu não tinha como entender e muito menos explicar. Mas eu peguei o novo de Deus. E está lá aquela congregação hoje abençoada na liderança do pastor Daniel e pastora Jailson. Eu tenho algumas experiências que quando eu falo para alguns irmãos, agora Deus está me direcionando para cá, eles ficam rindo de mim. Deus só te coloca no fogo, né? Eu falei, agora quando Ele me coloca, eu me lanço. Porque uma vez que Ele me colocou, Ele vai me garantir até o final. Ele vai me levar até o final. E tem sido assim até o dia de hoje. E eu quero então concluir esta mensagem. Eu quero já convidar os irmãos do Ministério Louvor para virem para cá, por gentileza. A conclusão é que tantos homens que nós olhamos na Bíblia tiveram medo do novo de Deus para as suas vidas, mas não deixaram de avançar diante dos novos desafios. Eu quero citar 2 homens apenas. O primeiro homem, para a gente concluir, que teve muito medo do novo de Deus foi Moisés. Quando Deus atrai Moisés por intermédio de uma sarça e começa a conversar com Moisés qual era o propósito que tinha para a sua vida, a Bíblia nos fala que Moisés, ele foi aquele que começou a dar desculpas para Deus. Ele começou a falar para Deus que ele não sabia falar. Moisés começou a dizer para Deus que seria melhor que Arão fosse o homem que Deus usasse para que pudesse tirar o povo hebreu que estava lá no Egito, debaixo da opressão de Faraó. Moisés começou a colocar para Deus vários empecilhos para que ele não vivesse o novo que Deus tinha para a sua vida. Mas sabe o que Deus faz com Moisés? Deus pega Moisés e começa a dar provas para Moisés, que era com ele. A primeira coisa que eu vejo, não precisa colocar, mas em Êxodo capítulo 4, nós vamos entender Deus mostrando para Moisés que ele poderia fazer coisas sobrenaturais diante daquilo que era novo para ele. Primeira coisa, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Joga essa vara no chão. A Bíblia nos fala que ele jogou a vara no chão. E nisso que jogou, a vara virou uma serpente. E Deus então disse para Moisés, Moisés, pega essa serpente. E quando ele foi pegar a serpente, aquela serpente se tornou a ser vara. A segunda coisa que eu vejo foi a mão de Moisés, que era uma mão pura, uma mão sem nenhuma deformidade. Mas a Bíblia nos fala que Deus mandou que ele colocasse no peito, e quando ele colocou e tirou, a mão veio leprosa. Mas Deus falou para que ele colocasse de novo, e quando ele colocou e tirou, a mão ficou curada. Ou seja, ela voltou a ficar normal. A terceira coisa foi a água que ele pediu para que Moisés pegasse, e aquela água se transformou em sangue. Mas depois a mesma água que estava como sangue, Deus tornou a água natural. Ou seja, o que eu quero falar nesta manhã é que o novo que Deus tinha para a vida de Moisés era um projeto poderoso,
Um projeto que ele libertasse o povo lá do Egito, o povo hebreu. Mas Moisés estava olhando aquilo que era novo para ele. E a todo tempo dizendo para Deus: Deus, não é possível. Eu não sou capaz. Eu não tenho como. Um outro homem que eu quero falar para que a gente possa terminar essa reflexão foi Gideão. Quando Deus o chama para que ele pudesse livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. A Bíblia nos fala que o anjo se apresenta para Gideão. Coloca, por favor, Juízes capítulo 6, versículo 12. Gideão, ele estava ali diante da sua família e tentando proteger a sua família. Era um homem que tinha medo dos midianitas. Tanto que quando o anjo se apresenta para ele, olha como o anjo chama Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, coloque por favor, o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão não entendia o valor que ele tinha. Gideão não entendia o que Deus poderia fazer por intermédio dele. Mas aquilo que era novo para Gideão, ou seja, guerrear em prol do povo de Deus, para que tirasse aquele povo debaixo da opressão dos midianitas. O que era novo para Gideão. E talvez ele achando que não tinha nenhuma condição para viver o novo de Deus. Deus começa a falar com ele, logo dizendo quem ele era. Um homem valoroso. Coloque aí o versículo 13, preste atenção. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Presta atenção, a mentalidade de Gideão era a mesma mentalidade de Moisés. Deus queria apresentar o novo que tinha para eles e para o povo de Israel. Mas eles estavam dizendo: não, eu não tenho condição. Eles estavam dizendo: eu não sou capaz. Eles estavam dizendo: não, eu não tenho habilidade. Mas Deus queria apresentar algo novo para eles. Irmãos, tanto Moisés quanto Gideão, com o novo que Deus tinha para a vida deles, eles se assustaram. Eles se viram incapazes. Eles se viram sem condições. Mas depois que eles ouviram a voz de Deus, depois que eles deram crédito àquilo que Deus estava apresentando para eles como algo novo, a Bíblia nos fala que eles então se levantaram. A Bíblia nos fala que Moisés, ele chega lá no Egito falando com o faraó: o eu sou me enviou. Meu Deus! A Bíblia nos fala que Moisés não só falou com o faraó 1, 2, 3, 4 vezes, mas ele falou por diversas vezes, até que aquilo que Deus havia falado, que era novo para ele e novo para o seu povo que estava cativo, acontecesse. Nesta manhã, precisamos entender que Gideão começa sem fé, sem esperança, sem expectativa, que aquilo que Deus estava falando com ele pudesse ser real. Mas depois Gideão é animado, é fortalecido. Deus também deu provas para Gideão. E a Bíblia nos fala que Gideão se levantou e ele então se colocou na posição como Deus o via, como um varão valoroso. Gideão não estava indo na sua força, mas na força do Senhor. O que eu quero falar nesta manhã, sobre que assunto da sua vida Deus precisa de lhe dizer: não tenha medo, porque eu tenho o novo para a sua vida. Qual é a área da sua vida que você está temendo, que você está desanimado? Deus é poderoso para encontrar você, assim como encontrou Moisés,
assim como encontrou Gideão. A princípio eles estavam com medo, assim como ele também encontrou José e Maria, que estavam com medo. Eles não compreendiam, mas depois eles começaram a entender que o novo de Deus faria toda a diferença em suas vidas, mas também faria diferença em muitas vidas. O novo de Deus para José, para Maria, era Jesus, que também se estendeu para a minha vida e para a sua vida. O novo de Deus para Moisés foi para Moisés, mas também foi para o povo de Israel. O novo de Deus para Gideão foi para a vida dele, para a sua família, mas também foi para o povo de Israel. Não temas, não tenha medo do novo de Deus para a sua vida. Tenha certeza que aquele que começa a boa obra é aquele que vai concluir. Eu não tenho dúvida do novo de Deus para minha vida. Aquele que começou há 15 anos atrás, quando eu aceitei o ministério pastoral, é aquele que está dizendo para mim hoje: continua, porque eu ainda tenho novidades para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. E por intermédio de você, Marcelo, eu tenho novidade para tantas vidas. Eu recebo esta palavra, eu recebo o novo de Deus. Aleluia, vamos louvar. Antes de nós orarmos, vamos louvar. O novo de Deus é como uma semente. E vai crescendo, crescendo, tomando uma proporção infinita. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Hoje é o dia do novo. Espírito vem. Algo novo. Cante nesta manhã, declare. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti, declare. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo
meu coração arder de novo, Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, Eu quero viver, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, um novo amanhecer. Oh Senhor, eu quero orar por você que nesta manhã deseja viver o novo de Deus. Amém? Eu quero orar por sua vida nesta hora. O novo de Deus, a princípio, traz medo. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Moisés teve medo, Gideão teve medo, Maria teve medo, José teve medo, Zacarias teve medo, os pastores tiveram medo. Mas depois eles compreenderam o novo de Deus para a vida deles. Nós precisamos entender também que Deus tem um novo para as nossas vidas. Você precisa entender que Deus tem um novo para a sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que Deus está apresentando novo, que está fazendo você ficar assustado, confuso. Confia no Senhor. Confia no Senhor. A gente pode cantar novamente o coro desta canção. Você vai cantar. Cantar esse coro, coloca por favor. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo, cante. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo, diga. todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de... Mais uma vez, eu quero viver algo novo. Diga pra você mesmo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero orar por você, Pai, nesta manhã. Nós acabamos de cantar duas frases desta canção. Esta pessoa acabou de declarar, meu Pai, que ela deseja viver o novo de Deus. E ela, meu Pai, pediu para o Senhor fazer de novo. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu não sei qual é a área da vida desta pessoa, que ela precisa, meu Pai, de novidade de vida. Mas eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que ela pede, do que ela pensa, porque é assim que diz a Sua palavra. Nesta manhã, Senhor, talvez eu esteja falando com pessoas que estão sendo desafiadas para viverem, meu Pai, um tempo novo. Mas até agora essas pessoas estavam com medo. Em nome de Jesus Cristo, esta palavra é uma palavra do Senhor para a sua vida. Não temas, não temas, não temas, não tenha medo. O Senhor é aquele que te garante. O Senhor é aquele que te chama, como chamou Moisés, Gideão. Ele também te chama nesta manhã. E Ele diz que tem um novo tempo para a sua vida. Aleluia. Ele diz que o Espírito dele está sobre você, para que possa te garantir em todo o processo deste novo tempo que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, nesta manhã, receba esta palavra. Comece a caminhar com fé. Comece a romper pela fé e creia no nome do
Senhor Jesus que Ele tem um novo para a sua vida. Ele tem um novo para a sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra nesta manhã. Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia, Senhor, incendeia. Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Nós te adoramos, Pai, nesta manhã. E já te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a fazer nesta vida. Na vida, meu Pai, desta pessoa que me ouve, na vida desta família. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já começou a fazer a partir de hoje. Todo medo, meu Pai, depois desta palavra foi jogado por terra. Senhor, e eu creio que o novo de Deus já chegou e já começou na vida, meu Pai, desta pessoa que me ouve em nome de Jesus. Queridos, o Senhor é bom. Nós vamos impetrar a bênção apostólica e despedir a todos, mas quero comunicar que a partir de domingo que vem, dia 4, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa reunião presencial. O endereço é Rua São Januário 856, ali em São Cristóvão. Amém? Então, é o endereço que nós estaremos no domingo, dia 4, às 10 da manhã, com o culto presencial. E será uma alegria receber você que deseja cultuar e adorar ao Senhor conosco, tá bom? Então, será ali num salão de festa e é com muita alegria que estaremos ali juntos, adorando aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem algo novo para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Então eu aguardo vocês lá no próximo domingo. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida e até domingo. Deus abençoe. Oh.